Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gleice e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência antes e depois do acompanhamento com a nutricionista. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês aqui é que bons hábitos alimentares e uma prática de exercício físico não deve ser apenas uma preocupação de quem quer emagrecer. Porque é uma coisa que eu pensava assim, meu sonho era ser magra, poder comer sem engordar e talvez eu nunca me preocupasse com a minha saúde. Mas bons hábitos alimentares e exercício físico deve ser uma preocupação de quem quer ter qualidade de vida, saúde e envelhecer bem. Então, eu já gravei um vídeo aqui para vocês contando como mudando apenas alguns hábitos. Eu eliminei 14 quilos, não foi rápido. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Depois eu trouxe para vocês um vídeo contando a minha experiência com jejum intermitente. E hoje eu vou contar para vocês como que era um pouco da minha alimentação antes, um pouco depois e o que eu acho que mudou. Antes de eu ter qualquer consciência sobre alimentação adequada, eu tinha hábitos completamente ruins, completamente errados. Raramente comprava frutas, verduras, vegetais. Meu café da manhã era geralmente bolo ou tapioca, ou cuscuz com calabresa, ou pão com queijo e presunto na chapa. Fazia todas as variedades de bolo possíveis. Sempre tinha bolo aqui em casa também para lanche, com cobertura, torta de bis, lasanha, creme de galinha. E assim, as escolhas totalmente erradas. Às vezes eu fazia mesa posta, colocava umas frutinhas para ficar mais bonito, mas eu odiava fruta de café da manhã. Então eu voltava para a geladeira e eu comia outra hora do dia. De almoço era bastante arroz e feijão, pouca carne por opção mesmo, e no máximo um vinagrete. De lanche da tarde era bem improvisado, tipo uma tapioca, um pastel, um salgado, qualquer coisa. À noite, às vezes repetia o almoço, então comia também qualquer coisa ali que fosse fácil. E geralmente esse fácil, entre aspas, eram alimentos extremamente calóricos e pobres em nutrientes, que logo eu estava com fome, então virava um efeito dominó. Comi errado, ruim, fiquei muito cheia, cansada, indisposta, logo estava com fome de novo, comia errado de novo e assim consequentemente. Depois de um tempo eu mudei um pouco os meus hábitos e comecei a consumir bastante conteúdo desse mundo de vida saudável e tal, mas até então todo mundo que eu seguia eu ainda via comendo muito pouquinho e eu pensava, não tem condições para mim, vou fazer isso que dá, mas acho que nunca vou ser magra. E nesse meio eu encontrei o canal da Letícia Andrade, que ela tinha perdido 25 quilos em 9 meses. E eu pensei assim, essa é a minha esperança, essa é a minha chance. Preciso marcar com a nutricionista dela, mas achava que ia ser difícil, vaga, consegui. E a consulta ela já manda um formulário para a gente preencher sobre como que são nossos hábitos, o que não pode faltar, se a gente tem alergia a algum alimento, várias informações que a gente já chega na consulta ela já sabendo bastante sobre a gente. E ainda assim eu passei 1 hora e meia falando com ela, porque hábitos ruins muitas vezes é falta de informação, mas também tem muito a ver com questões emocionais, né, comportamentais. Então eu expliquei para ela qual que era o meu objetivo, as minhas dificuldades, o que eu gostava de comer, o que eu podia comprar. E aí ela elaborou meu plano alimentar bem variado, com bastante opções, de acordo com a minha rotina. 2 dias depois eu já ia fazer mercado. Outro mito é que as pessoas acham que comer saudável é caro. Aqui em casa ficou mais ou menos a mesma coisa, porque eu incluí os alimentos que ela passou e excluí coisas que eu comprava para fazer bolo, para fazer doce, para fazer brigadeiro, para fazer creme de galinha, para fazer lasanha. Um monte de coisa assim errada que eu estava acostumada a comprar. Achava que a minha rotina ia ser daquele jeito sempre, porque achava que não podia, não conseguia viver sem aquelas coisas. A balança demorou um pouco mais para chegar, mas eu pesquisei na internet e fui fazendo desde o início, conforme dava, tipo, 60 gramas de arroz e 60 de feijão, eu tinha que comer no almoço. Então eu pesquisei, dava mais ou menos 3 colheres de cada, e carne eu colocava o quanto que eu achava, e fiquei bem surpresa quando a balança chegou. Muita gente acha que balança deixa a gente neurótico, deixa a gente paranoico, mas eu discordo muito. Essa balança eu olhei no shopping, tava R$ 70. E a minha amiga Pamela Pires encontrou na internet por R$ 16, nem paguei frete. E muitas vezes eu me surpreendo e outras pessoas que eu já vi também falando nas redes sociais que comem com culpa, achando ali mais ou menos a quantidade. Mas quando pesa, dentro do plano alimentar, né, que vai pesar, estava sempre colocando a menos. Então, a partir do momento que a gente está pesando os alimentos, que a gente está seguindo o plano alimentar certinho, a gente come sem culpa, né? De estar fazendo errado, porque tá ali de acordo com o aval de uma pessoa que estudou para isso. E
Foi muito bom ter passado na Nutri. Ela me explicou os melhores horários para cada fruta, tipo de manhã. Ela falou, ó, prefira no café da manhã um melão, um mamão, que geralmente eu colocava banana, maçã, tangerina. Ela falou, laranja e tangerina é melhor você comer depois do almoço, que ele vai te ajudar na digestão. Você pode comer tranquila o pão francês, se for mini pão pode ser dois, pão integral, duas fatias dá certinho as 50 gramas que estava no plano alimentar. Sempre coloca um carboidrato, uma proteína e uma fruta, que no caso, carboidrato é que eu sempre como é o ovo no café da manhã, a fruta melão ou mamão, às vezes maçã, e o ovo ali como proteína. Tem também uma colher de ricota, ou ricota light, ou requeijão light, que ultimamente eu não tenho consumido por gosto mesmo. Mas tem um suco detox que ela passou, porque eu estava bem inchado, meu peso não mudava. O suco detox vai limão, vai couve, hortelã, laranja. O almoço reduziu bastante a quantidade de arroz e feijão, aumentou bastante a quantidade de proteína. Depois que eu fui pesquisar mais sobre isso, eu vi quanto eu comia errado proteína e fibras, que era por questão de gosto mesmo, assim. Mas proteína e fibra é o que dá mais saciedade pra gente. E eu comia muito arroz e feijão e logo tava com fome. Então, passei a incluir muito mais vegetais no meu almoço. E de manhã eu vou comendo logo a fruta. Depois eu como o pão e o café, que eu sinto mais prazer fazendo dessa forma. No almoço eu como primeiro a salada, depois eu vou comendo o arroz, feijão e a carne. E ainda tenho a possibilidade de todo dia comer 15 gramas de chocolate 70% sem culpa, porque está no meu plano alimentar. Eu não como sempre. Eu perguntei para ela se eu poderia usar de lanche da tarde em alguma sobremesa. Ela falou que sim, quase sempre eu uso no bolinho. De lanche da tarde também tem várias opções. Eu acabo comendo sempre o bolinho de banana, que nas primeiras vezes eu odiava. Então é bom você se permitir testar e ir aprendendo também a tomar gosto por alimentos que você não gostava. De jantar tem a opção de repetir o almoço, só que numa quantidade menor. Posso fazer pizza fake, crepioca, tem várias opções. Então, assim, hoje eu como sem nem acreditar muitas vezes que dá pra emagrecer com aquilo. Principalmente no início eu pensava assim, eu só vou fazer isso aqui, eu só tô acreditando porque eu já vi que deu resultado, que a Letícia Andrade conseguiu perder esses 27 quilos em menos de um ano. Senão eu achava que não era possível, porque eu estava na metade do café da manhã e já estava muito cheia, na metade do almoço já estava muito cheia. Eu, meu Deus, não é possível que é possível emagrecer comendo coisas que a gente gosta, comendo bem, comendo bastante. Uma coisa que eu quero deixar de dica para vocês é ter planejamento, porque o que pegava principalmente para mim, não sei se eu já falei para vocês no vídeo, era o fim de tarde e noite, que não tinha planejamento e eu errava milhões de vezes e continuava colocando muita caloria, muita coisa para mim que não me dava nutriente e que me deixava com fome, que me fazia engordar. Então, o planejamento é muito importante. A nutricionista por si só não vai fazer milagre, é preciso a gente fazer a nossa parte, a gente se planejar e pensar o que eu vou precisar para a semana ou para o mês e comprar e preparar os alimentos para o dia. Se trabalha, dependendo do horário e tal, fazer marmita, ou então fazer pelo menos 3, 4 porções, ou no dia mesmo preparar todas as refeições, porque se a gente não tem planejamento é aí que a gente erra e coloca tudo a perder. Aí às vezes faz um esforço e de repente joga tudo fora por causa de simplesmente falta de planejamento. A gente pode comer uma ou duas refeições livres, mas não pode ficar se dando concessões todo dia. Porque se você passa no nutricionista, pedir um plano alimentar e fica comendo coisas por fora, vai mudar alguma coisa na sua saúde, porque algumas coisas você está fazendo diferente. Mas em questão de perder peso, você não vai ver tanto resultado, porque você está fazendo, tá comendo todo dia, está se permitindo concessões. Então, se a gente faz pelo menos 80% correto e 20% errado, entre aspas, não vai interferir tanto assim. Mas se a gente faz tudo ali que está no plano alimentar, mas coloca calorias além, não vai ter como ter o déficit calórico, né? O exercício físico também é muito importante. Enquanto eu tentava dietas restritas, até mesmo o jejum, que é o tempo que eu tinha para comer, era pouca coisa. Como eu falei no outro vídeo, me deixava um pouco triste, me dava um pouco de desespero. Quando eu tentava dieta restrita também, eu ficava pensando assim, não vou aguentar por muito tempo, não vi a hora de acabar para comer tudo errado. E se a gente quer manter o peso e se a gente quer ter saúde,
a gente precisa ser flexível. Saber que pode comer de tudo, né? Mas não na quantidade que a gente quer e não todo dia. E fica até mais gostoso, tipo, esperar, não, domingo é o dia que eu posso comer livre, ou sábado, ou seja, qual dia for que você se colocar. Dá até mais prazer você esperar por aquele alimento, você comer devagar, saboreando, mas que aquele não seja regra de todo dia você está comendo errado. E hoje também a gente tem uma infinidade de opções de refeições, até no meu caso que é no doce, um milhão de sobremesas saudável, então respeitando as quantidades, porque não adianta ser saudável e ainda assim comer absurdamente, respeitando as quantidades, não se dando concessões todo dia, seguindo o plano alimentar certinho, tendo uma rotina de exercício físico, a gente ganha muito mais disposição, muito mais saúde. Não sei se eu já falei para vocês também, quando eu comia errado, assim, se eu como muito doce, me dá um sono, me dá uma indisposição. E antes, naquela época de muito erro, eu ficava achando assim, como que eu vou fazer exercício físico se aqui eu estou extremamente cansada, estou extremamente indisposta. E depois da Nutri, depois do plano alimentar, eu consigo identificar alimentos que me deixam assim, alimentos que me deixam com dor de cabeça. E hoje eu penso 2, 3 vezes. Por exemplo, se eu tenho algum projeto para fazer, ou um vídeo para gravar, ou exercício, ou seja o que for, hoje eu já sei que se eu comer doce em excesso, eu vou ficar muito sonolenta, muito indisposta. Então a gente vai aprendendo a se conhecer, a se respeitar e nutrir o nosso corpo do que ele precisa para que ele funcione da melhor forma possível. Então é isso. Me contem se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês querem saber, se você faz acompanhamento Nutri, se não. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.